Então vamos lá, galera. Agora vamos falar é, de uma nova pílula oral contra a Covid. Qual que é o nome do remédio aí, galera? Vamos lá, que eu anotei aqui, ó. Molnupiravir, tá? Por que que se chama tanta atenção? Por que que foi tão noticiado esse medicamento? Realmente a gente tem boas notícias ou é só mais um Remdesivir que ninguém ficou sabendo o que que deu depois, né? Então, o Reino Unido aprovou hoje o uso da pílula Molnupiravir em pacientes com Covid-19. Qual que é a grande questão com esse medicamento? Ele é um medicamento de uso oral, tá? Um medicamento de uso oral, você pode tomar, e ele é para caso leve e moderado. A gente ainda não tinha um medicamento que ele pudesse ser usado como tratamento imediato, tratamento nos casos mais leves, né? O tratamento que a galera chama de tratamento precoce. Agora a gente tem aí um tratamento imediato, que você pode usar em casos leves e moderados de Covid e que dá um resultado de reduzir a hospitalização. Então, esse aqui, tá, é o verdadeiro tratamento precoce, segundo a indústria farmacêutica, segundo os dados. Então, finalmente a gente tem um tratamento que funciona. Eu vou mostrar para vocês por que ele funcionou e por que o Reino Unido aprovou, qual que é a perspectiva para a gente aqui no Brasil, tá? O remédio, então, pode reduzir pela metade as chances de morte. Não concordo com essa afirmação, não é isso que eles viram no estudo. Então, reduz pela metade a chance de hospitalização causada pelo coronavírus. Isso aqui é verdade. Morte, o estudo não mostra isso e é muito cedo para a gente falar, tá? Então, o que é o Molnupiravir? Primeiro, falar da situação que ele surgiu, né? Então, existe uma farmacêutica chamada Merck, tá? A Merck é responsável, vocês devem conhecer aí, a Merck é responsável pelo Glifage, que é um remédio de diabetes. O que mais que ela tem? Aquele ciprofibrato, que é um remédio para quem tem triglicérides alto. Tem o Claritin, que é muito comum em criança, né? Criança tomar Claritin, é da Merck também. E a famosa, que eu não vou citar o nome, que se eu misturar tratamento precoce com essa palavra, que vocês sabem que é o remédio lá que foi usado no tratamento precoce, a Merck que fabricava também, tá? Que começa com I e termina com Mectina, ok? Esse era da Merck também. O pessoal falando aqui, Floralite também é da Merck, muito bom, tá? Então, a Merck, ela pegou o Molnupiravir, que é uma substância, tá? Que é essa substância que está aparecendo aqui, e ela foi testar para coronavírus, tá? Nesse momento que ela fez esse teste, ela começou a observar efeitos, primeiramente em camundongos, depois ela escalou isso para animais maiores, e aí escalou para testes clínicos. Isso já foi feito, ó, tem muitos meses. A Merck estava desenvolvendo uma vacina. A vacina dela deu errado, e aí ela migrou para. Lógico que ela estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, mas aí ela focou os esforços no Molnupiravir. E de onde vem essa droga? Né? É um antiviral que ele já vinha sendo testado para outras doenças. Ele já tinha visto alguns resultados para influenza in vitro, vírus da encefalite equina venezuelana, que é um vírus que causa doença em cavalos, chikungunya, ebola e hepatite C. E aí eu fiquei me perguntando assim, por que que um único medicamento antiviral ele pode ter efeitos para tantos vírus diferentes? Como que ele age, né? Como é que é o mecanismo de ação? O que que explica ele ter ação em vários vírus, sendo que os vírus têm mecanismos de replicação totalmente diferentes? Então tem que ter alguma coisa em comum em todos os vírus que esse medicamento está fazendo, tá? Então ele tem essa ação e eu vou explicar para vocês em breve. Então, um medicamento que já estava sendo testado, não é nada de algo novo, assim, de agora, né, que foi desenvolvida uma fórmula específica esse ano. É um medicamento que já vem, ó, de muitos anos de pesquisa aí e que foi reposicionado como qualquer outro medicamento, tipo esses aí que a gente ficou sabendo, né, que foi reposicionado para tratar a Covid, tá? E por que que ele é tão interessante? Porque, na verdade, ele é uma prodroga. Prodroga. O que que é uma prodroga? É uma droga que ela é tomada num estado químico e ela vai ser metabolizada no fígado. Então, na metabolização do fígado é que ela consegue atingir o formato químico em que ela tem efeito, tá? Então, por isso que o molnupiravir ele consegue ser tomado com cápsula, porque ele, para ser ativo, ele não tem ação nenhuma nesse estágio aqui. Para ser ativo, ele tem que ser metabolizado pelo fígado. Então, quando você come qualquer coisa, os nutrientes que você absorve, a parte das proteínas ali, elas são metabolizadas pelo fígado, incluindo o molnupiravir. Então, vai ser metabolizado no fígado e vai chegar na sua fórmula ativa. Então, por isso que ele pode ser usado para via oral. Tá? O primeiro medicamento que não é injetável, ele pode ser tomado
por qualquer pessoa aí que tenha um plano para tomar. Então aqui está a cápsula dele, né? Tem o símbolo da Merck aqui, tá? Ele é o composto 82, eu acho que o número dele, por isso que está em 82 aqui. E aí ele pode ser tomado por ter essa metabolização no fígado. E qual que é o grande lance, galera? Essa aqui é a fórmula ativa do molnupiravir, né? E aqui eu coloquei à direita para vocês a fórmula da citidina, do trifosfato de citidina. O que é o trifosfato de citidina? É o bloquinho, o tijolinho que vai dar origem ao RNA ou ao DNA, tá? Esse é um dos compostos que formam o DNA, que vai dar origem à citosina, que é a letrinha C do nosso DNA. Então, vejam a semelhança da fórmula do composto ativo do molnupiravir com o trifosfato de citidina, que dá origem ao DNA, que ele vai dar origem a uma das bases do DNA, né? Então vejam a semelhança, olha só, tem um O, dois OHs aqui embaixo, tem um anel aqui, né? Com um O aqui, um NH2 aqui muda, né? Tem um O a mais aqui, mas tem 3 fosfatos também. Então vejam que tem 3 fosfatos iguaizinhos. Ah, Lucas, mas não tem o OH. Mas esse menos aqui representa um lugar onde o H vai se ligar, tá? Então é praticamente a mesma fórmula, a mesma substância. E qual que é o legal? O que é o legal nisso? De você produzir uma substância que, ao ser metabolizada, ela produz algo que é muito parecido com algo que vai ser usado pelo nosso DNA, né? Pelo RNA viral. É que você compete, tá, com o bloquinho original no corpo. Então, quando você está dando o molnupiravir, ele entra em competição com o trifosfato de citidina e entra no meio do RNA viral lá. Então, o que acontece? Na hora que ele entra, o vírus, na hora que ele vai replicar, isso aqui é muito legal, tem que estudar mais, é muito mais complexo, tá, o mecanismo de replicação, mas até ontem, provavelmente, até semana passada, quando eu falei disso pela primeira vez, provavelmente vocês só conheciam a proteína spike e a proteína do núcleo capsídeo do vírus, do coronavírus. Mas na hora que o vírus entra na célula, que ele usa a proteína spike para poder identificar a célula, né, e entrar, na hora que ele está lá dentro, ele usa um monte de outras proteínas que estão codificadas ali no código genético dele para poder fazer a replicação, para ele conseguir copiar ele mesmo, né? Então ele usa a maquinaria da célula, mas essas proteínas fazem uma parte do trabalho. Então são proteínas não estruturais, são proteínas que não são formadas ali na estrutura do vírus, elas são usadas na replicação. Uma dessas proteínas é uma polimerase de RNA. Ela vai pegar o RNA viral e vai multiplicar ele, vai copiar ele e vai gerar novas cópias do RNA viral. Esse molnupiravir, ele entra nessa proteína e substitui a base, que é a base C, tá? E causa mutações, ele causa problemas na replicação viral. Então, essas mutações são tão constantes na replicação viral que o vírus que sai daquele resultado ali, ele é tão mutado que ele não consegue mais infectar outra célula. Ele não é mais ativo. Então, o molnupiravir, ele causa uma bagunça na replicação viral e faz com que o vírus ele encontre mutações que não são benéficas para ele. Já expliquei isso diversas vezes aqui. Quando uma mutação ela não favorece o vírus, ou ele perde replicação, ou ele não consegue sobreviver. É o caso do molnupiravir. O molnupiravir entra lá, bagunça a replicação viral e o vírus não consegue replicar direito. Então, células que têm molnupiravir, ele impede o vírus de replicar da forma correta e acaba gerando menos partículas virais. Então, esse é o mecanismo de ação. Se quiserem saber mais, é um mecanismo complexo. Deixei um link aí na descrição para vocês lerem, caso vocês tenham interesse. Tá? E aí vem a pergunta. Depois dessa explicação toda, que eu sei que vocês me cobram aqui, né? Esse é um dos objetivos do Olá Ciência, e talvez isso aqui seja interessante para algumas pessoas, mas o que importa mesmo funciona mesmo, né? E daí, né? Então, qual que foi o resultado? O molnupiravir ele teve uma redução de 50% do risco de hospitalização, então teve uma eficácia de 50%, tá? Em comparação com o grupo placebo. Então, o grupo tratado com molnupiravir, eles tiveram aqui 28 casos de hospitalizações em 385 pessoas tratadas, e no grupo placebo teve 53 casos em 377 pessoas tratadas. Então, o molnupiravir reduziu em 50% o risco das pessoas tratadas de serem hospitalizadas. Além disso, isso aqui não foi significativo, tem que esperar o estudo oficial ser publicado para a gente ver esses dados completos, mas não houve nenhuma morte no grupo tratado, e no grupo placebo houve 8 mortes.
Aí, se fosse o pessoal do Butantan, ia falar que tem 100% de eficácia para proteger contra mortes. Eu não acho. Que não tem como a gente tomar uma decisão baseada em 8 mortes. Então tem que ser feito um estudo mais amplo, em mais pessoas, para a gente ter certeza, tá? E compilar esses dados finais. Então, a gente não pode tirar conclusões nenhuma conclusão se o Molnupiravir tem 100% de eficácia contra mortes. Fato é que ele diminui a hospitalização, e se diminui a hospitalização, obviamente ele diminui em algum grau as mortes. A gente só não sabe quanto, tá? Mas enfim, grupo tratado então teve 50% menos risco de hospitalização. Além disso, eles testaram essa droga em pacientes com casos leves ou moderados, o que é muito bom, porque a gente consegue agora ter um remédio para caso leve, né? Que era uma grande dificuldade, a gente não tinha nenhum remédio útil, né? Teve uma polêmica danada com esse tratamento precoce aí, não tinha nenhum remédio que funcionasse realmente como um tratamento precoce, um tratamento que fosse dado de forma rápida, nos primeiros sintomas, nos primeiros dias de sintoma, para a pessoa não evoluir para o caso grave. Então foi testado nesses pacientes, e foi uma coisa muito importante que foi vista, né? Eles fizeram o primeiro estudo em pacientes de risco, que tinham pelo menos um fator de risco, sejam ele idoso, ou então obeso, cardiopata, paciente com doença renal crônica, a pessoa tinha que ter algum fator de risco para a Covid-19 agravar. Então, eles trataram exatamente essas pessoas. E o tratamento foi iniciado em até 5 dias após o início dos sintomas. Olha que legal. Me conta aí se vocês estão achando doido, porque eu achei muito bacana esse resultado aqui. São estudos preliminares, mas isso aqui vai mudar o cenário da nossa pandemia, tá? A gente sabe que vacinas fazem toda a diferença e tudo, mas vacinas não têm 100% de eficácia. Se você adiciona mais algo, mais um elemento, que é um tratamento para reduzir a hospitalização e morte, você está ali colocando uma pressão absurda para que não morram mais pessoas e a gente consiga voltar mais rápido à normalidade. Você está diminuindo a pressão no seu sistema de saúde. Porque agora as pessoas vão poder ter em casa, provavelmente, um remédio que elas tomam com orientação médica baseado no resultado que foi tendo in vitro, em animais e em vivo, né, nos humanos. Os efeitos adversos ainda estão muito. Eu achei que. Eu não peguei o estudo, porque a Merck não divulgou o estudo, mas eles divulgaram resultados preliminares. Eu não sei falar sobre quais foram esses efeitos adversos, eles foram efeitos fortes. O que eles falaram foi efeitos adversos similares nos dois grupos. Então, o grupo placebo teve os mesmos efeitos adversos do que o grupo tratado. Isso nos leva a crer que o remédio no curto prazo ele não gerou nenhum efeito adverso grave. Porque a pessoa que foi tratada com pílula de farinha não teve os mesmos efeitos, né, do que as pessoas tratadas com remédio. Então a gente espera bons resultados, mas ainda é cedo para falar porque eles podem estar maquiando esses resultados aí. Não com a má intenção, mas é porque quando você faz anúncio para a imprensa, você deixa ali o que está incerto para depois, no estudo que só os cientistas vão ler, e fala para a galera só as boas notícias, né? 1,3% dos pacientes tiveram de abandonar o tratamento por conta de efeitos adversos. Isso aqui eu achei bem interessante. Por quê? Se 1,3% dos pacientes tiveram de abandonar o tratamento, significa que algumas pessoas não toleraram bem esse remédio. Eles não divulgaram exatamente quais foram esses efeitos, mas pode ter sido vômito, pode ter sido porque a pessoa estava agravando o caso de Covid, enfim, não se sabe. Os efeitos adversos não se sabe, tem que ser estudado, tá? E outra boa notícia é que o meu Molnupiravir já está sendo estudado como tratamento profilático pós-exposição. O que é isso, galera? Olha que legal. Você pegar o remédio, supor que, sei lá, você foi num lugar que tinha gente infectada. Você sabe disso, tá? Ou você se expôs, por exemplo, num show, 1.000 pessoas. E aí você pode usar o medicamento como prevenção pós-exposição. Então você sabe que você se expôs ao vírus e você pode usar isso como prevenção, tá? Um tratamento preventivo. Isso está sendo testado, não foi validado ainda para isso, está sendo estudado. Então é algo que a gente pode ter, baseado nos bons resultados que ele teve para o coronavírus, nesse bloqueio da replicação, pode ser que ele funcione como um tratamento preventivo que vai impedir a pessoa de desenvolver sintomas, né?